Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim trazer um vídeo muito especial e talvez o fim de uma era, não talvez, realmente vim falar sobre meu oitavo e última faculdade de jornalismo. Caso tu não acompanhe, todo final de semestre eu faço um vídeo assim, falando como foi. Pra caso alguém esteja pensando em cursar jornalismo, já se decidiu, ter uma noção de quais cadeiras existem, como elas são mais ou menos. Não sei se eu falava nos outros vídeos, porque eu nunca lembro das coisas, mas eu agora estou me graduando em jornalismo pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Minha formatura é dia 15 de agosto, então tô bem animada. É o fim de uma era, vem até nas cores do curso, né, que é vermelho. Pra ser bem sincera, eu não senti ainda aquele baque de, meu Deus, terminei a faculdade. Ainda não teve a formatura, então não sei se talvez no dia da colação de grau eu não sinta isso. Mas também, quando eu tava indo à faculdade no último dia de aula, não só o meu, mas tipo, no semestre, porque acabou na sexta-feira e eu tinha aula sexta-feira. Quando eu tava indo embora, eu tava com aquela sensação de ai meu Deus, nunca mais eu vir aqui. Porque eu ainda quero fazer mestrado, eu vou tentar fazer mestrado ali onde eu curso agora, eu vou tentar também outras universidades, onde me aceitar eu tô indo. Mas eu não tava com essa coisa de, meu Deus, acabou minha jornada acadêmica, porque eu já tava até ansiosa nesses últimos semestres com o mestrado, pós-graduação. Então eu sei que minha jornada acadêmica, o fim da minha graduação tá recém começando, não acabou, tem muito mais por aí. Também fiquei muito feliz nesses últimos dias que eu descobri que outros colegas também pretendem fazer. Então é aquela coisa de, tipo, se eu entrar, talvez outras pessoas que eu conheça entrem juntos, não vou estar sozinha nessa. Então assim, essa sensação de, meu Deus, é o fim, acabou, nunca mais vou pisar na faculdade, pra mim não teve ainda. Mas tudo pode mudar, né? Na colação de grau eu posso estar me acabando de olhar. Porque eu vou tentar não fazer isso porque maquiagem, né? Bom, dito isso, caso tu nunca tenha visto vídeos desse estilo, tenha caído aqui de paraquedas, eu falo sobre as cadeiras que eu fiz no semestre e as avaliações que elas tiveram, o que eu achei disso. E não vai ser diferente. Caso tu ainda não faça faculdade de jornalismo, tu tá pensando em entrar, eu recomendo tu ver desde o primeiro semestre, porque eu tinha muito mais cadeiras. Esse semestre eu só fiz 4 cadeiras, enquanto no primeiro era, tipo, aula todos os dias, a manhã inteira, várias cadeiras online, então tinha muito mais. E isso é algo que eu não sei se é da minha faculdade em si, de botar muitas cadeiras no início e vai diminuindo, mas é o que eu dei graças a Deus, porque no início a gente ainda tá com aquele brilho no olhar, sabe? E no final já tá, meu Deus, eu não aguento mais. Vamos lá. Eu fiz uma cadeira online esse semestre e outras 3 presenciais, sendo 2 delas obrigatórias, que no caso é a TCC e a comunicação para a diversidade. Mas vou começar falando da cadeira online, que foi comunicação empresarial. Na verdade, é estratégia empresarial. Eu nunca lembro, alguma coisa empresarial, vou deixar o nome correto aqui, mas foi uma cadeira eletiva. Eu tava muito assim, a fim de pegar cadeiras eletivas online esse semestre, porque daí eu poderia dedicar mais tempo a fazer o TCC, estar em casa. Eu não consegui pegar outra letiva, mas depois a gente fala sobre. E essa cadeira que eu peguei, então, estratégia / comunicação empresarial, foi uma cadeira muito tranquila de fazer. Então, toda semana o professor liberava um quiz, atividades e outros textos. E eu admito que eu nunca leio os textos. Alguns semestres, desde o primeiro, eu nunca lia, só fazia atividade direto. Porque algumas questões são bem óbvias, assim, tipo, senso comum, às vezes. Tipo, coisa que a gente que já tá na área da comunicação tem um pouco mais de noção. Principalmente porque eu tive muitas cadeiras de empreendedorismo na faculdade, assim, que eram obrigatórias. Então, tinha algumas coisas ali que eu já sabia, então eu não precisava ler os textos pra fazer. Então, a gente tinha esses módulos com várias atividades, tipo umas 4 atividades assim pro módulo, ou seja, 4 semanas. Tinha uma prova no final que também não era, uau, que terror, uma prova. Lembrando que é online, então assim, tu pode fazer no conforto da tua casa. E assim, as provas muito tranquilas, tá? Aí teve 2 trabalhos em grupo no final, que aí tu monta grupos ali no Moodle. Eu fiz um grupo que eu já conhecia, tipo, de colegas que eu já conheço. E o primeiro trabalho, ele era mais tranquilo, então era fazer uma matriz. Eu não exatamente, mas o professor tinha um texto sobre Samsung e ele perguntava, tipo, algumas coisas, a gente tinha que responder nessa matriz. E o segundo trabalho em grupo realmente foi um pouquinho mais, assim, chatinho, que a gente tinha que fazer uma apresentação. Aí cada um gravava a sua parte e daí enviava. O correto seria, tipo, todo mundo entrar numa call e fazer isso, mas meio que a gente do grupo não conseguia ter horários assim que coincidiam, então cada um gravou e depois eu editei como se estivesse numa call, sabe? Então o slide passando, a fotinho assim no cantinho, o vídeo, e a gente foi bem nesse trabalho, assim, gabaritamos. Eu tinha postado no YouTube, só que não listado, graças a Deus, então vocês não vão ter acesso a isso. A cadeira eu gabaritei, eu sei que é só porque é online que eu gabaritei, porque eu tinha
todo o tempo do mundo pra fazer as atividades, mas é uma cadeira muito de boa. Então, se tu tá precisando de cadeiras eletivas na PUC, eu recomendo essa. Aí, a próxima cadeira, que não é bem uma cadeira, quer dizer, é uma cadeira, mas eu tô tentando fazer assim mais ou menos nas horas que eu tinha do dia, da semana, então comunicação empresarial online qualquer dia, mas minha cadeira é de TCC. Eu quero fazer um vídeo falando só sobre meus erros e meus acertos enquanto eu fazia o TCC, o que eu achei, tipo um vídeo mais completo. Mas assim, né, gente, TCC, toda semana, terça-feira, eu me reunia com a minha orientadora, e era na terça, antes da aula, que eu tinha com ela, pra gente alinhar, ela ver o que eu tava escrevendo, alinhar o que a gente tinha que fazer na próxima semana. E assim, eu acho que as pessoas botam muito medo na gente por causa do TCC. Realmente, eu acho que tem que ter um pouco de medo, porque senão tu vai fazer mal feito. Mas é importante, assim, tipo, tu não ter tanto medo, principalmente com a parte da defesa. Eu não tava tão nervosa com a defesa, mas eu assisti do meu amigo, que foi 1 hora antes da minha, e daí eu comecei a ficar nervosa. Mas, assim, a parte de escrever o trabalho, isso é muito cansativa. Porque eu analisei a reportagem do Fantástico sobre o caso do Ítalo Santos. Aquela reportagem primeira que eles fizeram gigantesca. A parte da análise da reportagem foi só o penúltimo capítulo. A introdução, aí a parte sobre tradicionalismo brasileiro, teoria da convergência e transmedialidade. Então, assim, eram partes muito teóricas, pra daí chegar na parte de análise, que normalmente é a parte mais legal, porque é onde tu, pelo menos, pode falar um pouco mais por ti. Ao mesmo tempo que a outra parte teórica, tu tá sempre se embasando em alguém, então não tem como tu falar merda. Mas assim, gente, TCC, né? Vamos fazer o quê? Tinha que fazer. O tempo todo eu pensava, ok, tipo, vai dar certo, não tem outra opção a não ser dar certo. E quando foi pra qualificação, o qualificador, ele só falou assim pra eu fazer um ajuste ali durante o texto que eu fiz e realmente ajudou a melhorar, assim, a minha base. E o tempo todo eu fui pensando, minha orientadora não me deixaria chegar tão longe se tivesse uma merda. E no final não tava, tá? Eu, tipo, tinha uma nota boa. No dia da defesa, assim, que eu tava muito nervosa, eu pensava, cara, minha orientadora não ia deixar eu chegar aqui se eu fosse reprovada. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas não pode levar um aluno pra banca de TCC se ele for reprovado, porque isso é um processo de humilhação, até processo, ok? E não só isso, mas também fica feio pro orientador, se ele deixa um aluno chegar nesse ponto e ser reprovado, porque, tipo, passou um semestre inteiro sem orientar a pessoa. Mas no final deu tudo certo. Eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, porque eu sinto que é necessário. Então, aguardem. Aí, terça de noite, eu tinha cadeira chamada Comunicação para a Diversidade e Impactos Sociais, que era uma cadeira obrigatória. Ela era 2 créditos, então ela durava 1 hora e meia, e era muito tranquila, era com a minha orientadora, CCC. Então eu já saí da orientação e ia direto pra aula dela. E eu fiz com colegas que eu achei muito legal. A gente primeiro viu uma parte teórica sobre questões de diversidade na área da comunicação, como o próprio nome da cadeira diz. E essa parte teórica eu achava muito legal, eu achei mais legal do que fazer o trabalho, assim, prático. Mas o trabalho prático eram 2 entregas e era em grupo, galvoloquiano. E a gente tinha que fazer um projeto de violência de gênero, que foi o tema escolhido pela minha professora, pra uma escola que é perto da faculdade. E foi legal, assim, fazer, tipo, usar bastante criatividade. A gente também fez uma oficina com os alunos, então eles foram, alunos de EJA, então eles foram na faculdade fazer essa atividade. E daí a gente pelo menos fez um fanzine, e daí então, nosso objeto, assim, um produto, eram panfletos, um fanzine, na verdade, sobre violência de gênero, e os alunos tinham que fazer uma capa pro deles, e o conteúdo seria o mesmo que estava escrito no nosso. E, enfim, foi uma cadeira que a gente fechou com nota boa, tipo 9 ponto algo, assim. Eu admito que a parte mais divertida eu acho que era o meu grupo, assim, que me dava bem com todo mundo. Mas a parte prática, não é nem que, tipo, ai, nossa, que saco foi fazer, mas é que a gente achou que ia fazer algo mais tranquilo. A gente teve que imprimir esse negócio, gastando todas as créditos de faculdade. Foi, assim, um caos essa parte, então eu fiquei com um pouco de bode nisso. Mas foi uma cadeira legal. Eu ainda prefiro mil vezes a parte teórica dela, das conversas que tinha na aula. E a última cadeira que eu tinha, ela era sexta, a manhã inteira. Era moda, identidade e mercado. E uma cadeira sobre moda, então, desde a história da moda até diferentes tipos de moda que tem hoje em dia. E eu vou admitir aqui uma coisa, mas eu nunca fui muito fã de moda. Minha gata destruindo tudo aqui. Decidi mostrar aqui a arteira pra vocês verem quem tá fazendo barulho. Não sei se vocês viram meu vlog de corta-asa, mas ela aparece várias vezes e ela já tá gigantesca, o amor da Bana. Eu tenho quase certeza que eu sou a banda favorita dela, porque quando ela quer deitar e dormir, ela vem pro meu colo. E eu tenho um bebezinho de 4 meses. Gente, olha esse nariz dela. Essa é a coisa mais linda desse mundo. Vai lá aprontar. Mas essa cadeira de moda, como eu tava falando, eu nunca fui muito fã de moda, essas coisas de alta costura.
E pra ser bem sincero, eu peguei essa cadeira só porque eu precisava de mais uma eletiva e não tava encontrando nenhuma online. E meu amigo ia fazer, então a gente decidiu fazer juntos. Eu me surpreendi muito e descobri que, na verdade, eu gosto de moda. Gosto muito da moda experimental, sem ser aquela coisa só alta costura. O que eu não gosto são as pessoas. Eu não gosto muito dos fãs de moda. Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas que gostam de moda e ficam, meu Deus, eu acompanho tudo, são só um povo básico, que não tem estilo próprio, que só segue tendências e fica julgando quem tem um estilo mais diferente e autoral. Então, eu percebi que são os fãs que me irritam. E essa cadeira basicamente tinha um trabalho individual que foi feito no início, que a gente falava sobre como que foi a moda na nossa vida. Como o nosso estilo foi mudando ao longo dos anos, e a gente mostrava fotos nossas, assim, de infância. Daí da fase terrível que é adolescente, hoje todo mundo se veste muito mal, e daí adulto. E teve 2 em grupo, foi o começo do grupo, que tinha que fazer editoriais. Então, no primeiro, era um editorial de 10 fotos. E a gente escolheu a peça de roupa e a gente escolheu o lenço pra trazer. Tinha que ter um conceito, gente. Esse trabalho foi um caos, assim. Eu acho que eu tenho transtorno de estresse pós-traumático por causa dele. E tem o segundo editorial que foi muito mais legal, que a gente tinha que fazer com acessórios. O meu grupo fez com anéis. Então, a gente já tinha um feedback do anterior e a gente sabia como fazer funcionar. E ficou 1000 vezes melhor. Esses eu vou ver até se eu deixo as fotos aqui do nosso editorial. Porque no primeiro não dá pra mostrar, foi terrível. E também porque eu tava entre os modelos, então, ó... nunca vão aparecer essas fotos. Mas esse editorial foi muito mais legal e fiquei com a parte de edição das fotos, que é algo que eu gosto de fazer. Sim, todas as cadeiras esse semestre eu fechei com notas boas, nenhuma abaixo de 9, então foi um bom semestre. E agora não vai mais ter, né? Pelo menos eu fechei com chave de ouro na faculdade. E eu percebi que eu nunca peguei G2, que é a recuperação. Nunca peguei. Eu sou incrível. Mas não é que eu nunca peguei porque, nossa, meu Deus, como eu gostava de estudar. É porque eu pensava, meu Deus, vai estar todo mundo de férias e indo pra faculdade. Tem um pouco de trauma que meu ensino médio inteiro foi assim. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, o fim de uma era, meu último semestre de faculdade. E como eu falei, eu ainda não tô com aquela sensação de que acabou. Então eu nem consigo fazer um discurso bonito aqui pra vocês, porque vai ser falso. Mas enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, te vejo no próximo.